A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, quem vos sauda com essa paz é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos. Passando aqui nessa hora, meus amados irmãos, para deixar o meu abraço a cada um de vocês. Quero agradecer por cada visualização, cada like, cada compartilhamento. Muito obrigado pela tua ajuda, muito obrigado pela sua colaboração. Eu quero, meus amados, deixar um vídeo aqui nessa tarde, uma palavra exortativa, palavra de Deus para nossas vidas, que está baseado no livro de Juízes, para nossa meditação. Fica até o final desse vídeo, deixa seu like, deixe seu comentário e nos ajude a evangelizar. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e tomaram a cidade de Palmeiras, das Palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Amém? Somente até aí. Glórias a Deus, aleluia. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, meu Pai, que não venha ser carne nem sangue, mas que venha ser o Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, porque a Tua igreja te ouve. Fala, meu Deus, porque a Tua igreja te escuta, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, fica conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Senhor dos Exércitos, seja dada toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Nós vimos através desse texto, meus amados irmãos, que os filhos de Israel caíram em transgressão. Os filhos de Israel foram entregues ao rei Eglon por causa da sua transgressão. Nós vimos através dessa palavra que eles tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Eles tornaram a fazer aquilo que desagradava a Deus. E muitas são as pessoas, os filhos de Israel, eles tinham uma dificuldade muito grande de se manterem na fé, de se manterem motivados, de se manter buscando o Senhor quando eles perdiam a liderança. Enquanto o sacerdote era vivo, enquanto Moisés era vivo, aquele povo seguia a Deus fielmente. Depois que Moisés morreu, alguns se desviaram. Em todo tempo, quando Deus levantava um juiz, aquele povo seguia aquele juiz, seguia a Deus até a morte daquele juiz. Mas quando aquele juiz morria, aquelas pessoas tinham uma tendência de dispersar, de desviar do foco, de desviar do caminho. E isso estava acontecendo ali com os filhos de Israel. Otniel, que tinha livrado eles, que era o último juiz que tinha estado em Israel, tinha morrido, e o povo então se dispersaram, deixaram da fé do seu Deus. E nos dias de hoje, meus irmãos, não é diferente. O ser humano tem por ideal sempre ter alguém para seguir. O ser humano gosta de ser influenciado. O ser humano precisa de ter uma figura na terra para que eles possam inspirar. Eles precisam de uma pessoa para seguir, de uma pessoa para que eles possam se inspirar. E assim é o ser humano. Nós vimos, meus irmãos, durante a campanha de 2022, que muitas pessoas estavam seguindo o presidente da República. Nas igrejas não aparecia versículo bíblico no telão, mas aparecia a foto do presidente. As pessoas têm por tendência a reverenciar homens, têm por tendência a seguir homens, e isso acontecia até mesmo dentro de muitas igrejas. Acontecia isso. E quando o homem tem essa tendência de seguir outro homem, isso pode virar até mesmo uma idolatria. Então, nós vimos nos dias de hoje muitos líderes de mal intenção, de mau caráter, formando seitas e legiões de pessoas para seguir eles. Pessoas, meus amados irmãos, que são como massa de manobra, que são como marionetes, que faz tudo o que o seu líder manda. Quando é no caso de Otniel, que ele declarava para os filhos de Israel seguir a Deus, muito bom. Mas está cheio de líder por aí, meus irmãos, levando o povo a perder a sua linha de raciocínio, levando o povo a perder a sua linha de pensamento,
em favor dos propósitos do seu coração, dos desejos daquele líder que influencia essas pessoas. Então os filhos de Israel, eles estavam sem liderança e eles desviaram do caminho do Senhor, eles desviaram do foco, desviaram de buscar a Deus na sua santidade, como era ordenado ali através da lei e através dos profetas. Então a Bíblia vai dizer que eles tornaram a pecar contra Deus. E quando a palavra de Deus traz esse verbo tornar, significa reincidência, significa que eles pecaram de novo, eles cometeram o mesmo erro de outrora. Significa, meus irmãos, que eles caíram de novo no mesmo buraco e no mesmo abismo. E aquele abismo que sempre os filhos de Israel caíam, é o abismo da idolatria. Eles tinham por tendência a adorar os deuses pagãos, tinham por tendência a buscar resposta dos deuses dos Baalins, dos deuses que não podiam responder os seus questionamentos, mas eles tinham por tradição cair na idolatria. E a Bíblia diz que eles tornaram a cair em pecado, tornaram a transgredir contra Deus, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E muitas são as pessoas, meus irmãos, agindo exatamente dessa maneira. Pessoas, meus amados irmãos, que tropeçam na mesma pedra várias vezes. Pessoas, meus amados irmãos, que caem no mesmo buraco várias vezes. Existe um ditado por aí que é bem assim, errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Então os filhos de Israel, eles estavam tropeçando no mesmo tropeço, na mesma pedra, no mesmo impedimento que era a idolatria. Quando corria o seu líder, quando corria o seu juiz, eles caíam de novo na transgressão da idolatria, de procurar outros deuses e de esquecer o Deus do céu. Eles obedeciam a palavra do juiz terreno, mas esqueciam de reverenciar o juiz celestial. E muitas das vezes nós vemos pessoas no dia de hoje agindo dessa maneira. Pessoa, meus irmãos, que está fazendo a coisa errada, está caminhando no caminho errado, na direção errada, mas ela não muda o caminho, ela não muda a direção. E Deus está mandando dizer para alguém que está aqui nessa noite: você não vai conseguir resultado diferente enquanto você somar os mesmos números. Você não vai conseguir colher um fruto diferente enquanto você semear a mesma semente. Enquanto você semear a mesma semente, você não vai colher um fruto diferente. Assim Deus está dizendo para nós nessa noite. Muitas são as pessoas que quebram a cara no pecado, quebram a cara no erro e continuam caminhando no mesmo caminho. Deus está mandando dizer para alguém nessa noite: levanta, sacode a poeira, muda a direção, muda o propósito de vida, muda as tuas atitudes. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. No livro de Jó, no capítulo número 4, no versículo número 8, está escrito: porquanto eu tenho visto que aquele, glórias a Deus, que lavra a iniquidade e semeia o mal, isso mesmo ele ceifará. É a palavra de Deus falando conosco nessa noite. Não dá para nós ter resultados diferentes quando nós praticamos as mesmas obras. Quem está entendendo essa palavra da glória de Deus? Às vezes, meus irmãos, é necessário nós mudar de postura, nós mudar de atitude. Mas isso tem um mal que corrói o coração do ser humano chamado orgulho. Elas não querem mudar, elas não querem dar o braço a torcer. E muitas das vezes tem pagado um alto preço por isso. E muitas das vezes tem sofrido por isso. Tem sofrido aflições, tem padecido aflições ali como os filhos de Israel padeceram naquele tempo. Porque cometiam o mesmo erro, porque caminhavam no mesmo caminho, porque caminhavam na mesma estrada que era tortuosa, que desagradava o Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, às vezes fazer uma alta análise de nós. Nós às vezes precisamos fazer uma alta análise da nossa vida, o que eu e você temos feito. Enquanto eu e você pensar que o defeito está nos outros, nós não vamos conseguir nada. Enquanto você, esposa, pensar que o defeito está no teu marido, você não vai conseguir ter felicidade no teu casamento. Enquanto você, marido, pensar que o defeito está na tua esposa, você não vai conseguir ter felicidade no teu casamento. Sabe por quê? Porque ninguém consegue mudar ninguém. Só Jesus Cristo tem o poder da transformação. Só Jesus Cristo pode mudar as almas. Você não vai conseguir mudar as pessoas. Você não vai conseguir mudar. Mas aqui tem uma boa notícia para você: você pode mudar a si mesmo.
Nós sabemos, meus irmãos, que as atitudes dos outros conosco é de acordo com a reciprocidade. E o que é isso? As pessoas te dão o que você dá para elas. Enquanto você pensar que o defeito de você não prosperar é do teu patrão que te paga um pouco salário, enquanto você pensar que o defeito é da tua colega de trabalho, você não vai ter paz no teu emprego. Enquanto você pensar que o defeito é dos outros, você não vai conseguir prosperar. Mas quando você colocar a cabeça no travesseiro e falar, eu vou mudar de postura, eu vou mudar de direção, e aquele que me der um tapa, eu vou dar para ele uma flor, aquele que me xingar, eu vou abençoar ele. Quando você fizer assim, Deus muda a tua vida, Deus muda a tua história, Deus quebra o cativeiro, Deus abre as portas, Deus te prospera. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a atitude mais nobre do homem é quando ele reconhece o teu erro, é quando ele reconhece a tua transgressão, pede perdão a Deus, volta atrás e faz aquilo que é certo. Eu tenho um irmão, meus irmãos, que ele adora jogar coisa na cara dos outros. E esse tempo atrás ele olhou para mim e falou assim, engraçado, né, crentinho? Você que não gostava de crente, você que falava mal de crente, hoje você é um crente, né? Falei, graças a Deus, a honra e glória do Senhor. Sabedoria do homem é quando ele reconhece o erro, volta atrás e faz aquilo que é certo. Eu falei do que eu não sabia, eu falei do que eu não conhecia, mas pior coisa é quando a gente continua no erro, como os filhos de Israel continuaram. Pior coisa, meus irmãos, é quando nós não damos lugar para mudança na nossa vida, porque nós temos por tendência ter resistência às mudanças, mas às vezes é necessário nós dar uma volta de 90 graus, saber onde nós erramos e recomeçar, para que Deus venha nos abençoar. Aleluia, glória a Deus. A primeira lição que essa palavra traz para nós é a reincidência do pecado. Glórias a Deus. É o pecado cometido novamente, a pedra tropeçada novamente. E Deus está mandando dizer algo para alguém que está aqui nessa noite. Sabedoria é aprender com o erro alheio. Não queira você arrancar o dedo na pedra, sendo que alguém já arrancou o dedo nessa mesma pedra. Se você fazer a mesma atitude dele, você vai arrancar o dedo na mesma pedra. Aleluia, glória a Deus. A segunda coisa, a segunda lição que essa palavra traz para nós é que, meus amados irmãos, quando nós pecamos contra Deus, quando nós fazemos aquilo que é errado, nós atraímos os inimigos. Nós atraímos inimigos quando nós fazemos aquilo que é errado. A Bíblia diz que Deus levantou o rei para poder oprimir os filhos de Israel. Todas as vezes que eu e você dá lugar para o pecado, nós dá lugar para o adversário da nossa alma. E em Efésios 4, versículo 27 está escrito: não deis lugar para o diabo. Todas as vezes que nós transgredimos contra Deus, nós damos lugar para o diabo. E nós atraímos o adversário da nossa alma para poder agir e atuar nas nossas vidas. A Bíblia diz, meus irmãos, que o rei foi ali para oprimir os filhos de Israel, para levar eles em cativeiro, para fazer eles sofrer, porque a transgressão contra Deus atrai inimigos. E nos dias de hoje, toda vez que nós pecamos contra Deus, nós damos legalidade para Satanás, para ele trazer a seta para a nossa vida, para ele trazer a enfermidade, para ele trazer a depressão, para ele trazer a opressão, para ele trazer as perdas, para ele trazer os prejuízos. Tudo isso, o nosso pecado dá legalidade para o inimigo agir. E assim, meus amados irmãos, esses inimigos, esses demônios, aquele rei era uma vara na mão do Deus Todo-Poderoso para corrigir os desobedientes, para corrigir os rebeldes que pecavam contra Deus e que transgrediam os teus mandamentos. E nos dias de hoje, é por isso que nós vemos algumas pessoas que sofrem com enfermidades, com depressões, com síndrome do pânico, que sofrem até mesmo andando possessas de demônios. É a vara de Deus corrigindo os filhos da desobediência. Mas eu quero profetizar no nome de Jesus Cristo, que Deus está levantando uma igreja cheia do Espírito Santo, que vai pregar a palavra, que vai anunciar o reino de Deus, que vai ganhar almas para Jesus, que vai ter vidas transformadas, que vai ter pessoas edificadas pelo poder da palavra, que vai sair da tua boca a loucura e glória a Deus. A tua palavra, a palavra de Deus que vai sair da tua boca vai trazer vida para aqueles que estão morrendo. A tua palavra que sair da tua boca vai trazer vida para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão sem esperança, glórias a Deus. E a terceira coisa, meus amados irmãos, que o pecado contra Deus traz para a vida do homem é o prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. A Bíblia diz que eles perderam cidades, perderam territórios.
perderam ali os bens que estavam naquela cidade, porque o pecado contra Deus traz prejuízo. E quantas pessoas, meus irmãos, têm pagado um alto preço pelo pecado? O pecado, meus irmãos, ele cobra alto daqueles que dão lugar a ele, daqueles que praticam ele, daquele que ama a ele. O pecado cobra alto. Quantas pessoas têm pagado um preço espiritual por dar lugar para o inimigo? Quantas pessoas têm pagado a sua unção? Tem perdido a comunhão com Deus, tem perdido a esperança do reino dos céus e da salvação. Quantas pessoas que têm perdido aquela comunhão de oração à madrugada, aquela comunhão que Deus revela o profundo, o oculto e escondido, aquela comunhão de falar com o Senhor e o Senhor falar com essa pessoa. São as perdas que o pecado traz para a nossa vida. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar força, que Deus vai te renovar, e você vai fugir da aparência do mal, e Deus vai te dar força para você fugir das armadilhas do inimigo, e você não será tragado pela força do pecado. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, têm pagado caro pela vaidade. Muitas pessoas têm pagado caro, meus irmãos, pelo pecado. E eu digo isso, meus irmãos, porque eu tenho visto. Eu lembro, quando a minha mãe ainda era viva, ela gostava de pintar o cabelo. E tem irmã que pinta o cabelo, meus irmãos. Tem irmã na igreja que pinta o cabelo. Paga um alto preço por essa vaidade. Sabe o que acontecia com a minha mãe? O cabelo dela caía as tochas. Caía aqueles pedaços de cabelo grandão, porque a tinta, ela apodrece o cabelo, ela danifica o cabelo. Então, o cabelo da minha mãe caía aqueles pedaços de cabelo grande, e quando ela morreu, ela estava praticamente careca. Sabe o que é isso? É o preço da vaidade, é o preço do pecado. O pecado cobra o preço. O Senhor me revelava uma vez uma irmã da igreja, que a unha dela estava em tempo de apodrecer, de cair no dedo, porque ela estava passando base em desobediência ao pastor dela. É o preço do pecado. Depende da sua vontade, depende do seu querer. Você quer pagar esse preço? Você quer pagar o preço da desobediência? Se você quiser, você pode pagar. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Ninguém vai te obrigar a fazer o que é certo. Mas eu te digo algo nessa noite: o pecado tem consequência. Os filhos de Israel foram entregues na mão daquele rei, para chicotear eles, para levar eles em cativeiro, para levar eles como escravos, para trabalhar de graça para eles. Porque Deus permitiu a vara e o chicote da correção descer sobre os ombros do desobediente. E a última coisa que o pecado traz, meus irmãos, mas não menos importante, ela traz o cativeiro e a escravidão. A Bíblia diz que os filhos de Israel serviram ao rei Edom durante 18 anos. Ficaram ali em cativeiro, trabalhando para outra nação. Quem sabe na mesa deles, na casa deles, quem sabe não tinha alimento para os seus filhos, mas aquela provisão, o fruto do seu trabalho, era levado para um reino vizinho, para prover para pessoas estranhas, desconhecidas, porque eles estavam cativos. O pecado aprisiona, o pecado leva em cativeiro, o pecado traz a humilhação. Aleluia. E nos dias de hoje, meus irmãos, no dia de hoje não é difícil de você ver pessoas aprisionadas pelo pecado. Quantas pessoas, meus irmãos, trabalham o ano todo, juntam as suas economias, juntam o seu salário para gastar em 3, 4 noites de carnaval, como nós vimos aí, para gastar naquilo que não é bom. Quantas pessoas pegam o seu salário, a conta de luz em casa está atrasada, o gás está quase acabando, o fogo está até saindo vermelho, de tanto que o gás está perto de acabar, e aquelas pessoas pegam o seu dinheiro suado e vai para os bares tomar cerveja, curtir com as prostitutas. Quantas pessoas fazem isso? É o pecado cobrando o preço da desobediência. É o pecado trazendo a servidão. É o pecado trazendo a escravidão sobre a vida do homem. Quantas pessoas, meus amados irmãos, que trabalham o dia todo e pegam a sua diária e vai para a boca de fumo queimar o seu suor com drogas. É o pecado trazendo o prejuízo financeiro. Mas o prejuízo maior que o pecado traz para a vida do homem não é o prejuízo do salário, não é o prejuízo dos bens materiais, não é o prejuízo de perder os familiares, de perder até mesmo o casamento, mas é a separação do Deus Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz no livro do profeta Isaías que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. A única coisa que pode separar você de Deus chama-se pecado.
Então, meus amados irmãos, para que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, que é o tema dessa campanha, nós temos que fugir da aparência do mal. Nós não podemos dar lugar ao pecado. Nós não podemos dar lugar ao inimigo das nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Todo aquele que pratica o pecado, ele se torna um tolo, direcionando o seu discurso, os seus recursos para aquilo que não é bom, caminhando em servidão e em obediência ao pecado. Essa pessoa vai estar no seu cativeiro e andando no seu caminho. Mas Jesus Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.